Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 24, 3 a 14. O tema que nós vamos falar hoje, antes do fim. E antes mesmo de ler o texto, queria dizer, muita ousadia minha, né? Na igreja do apóstolo Lamartine, querer pregar sobre o sermão profético de Jesus. Mas se você quiser aprender mais ainda, com certeza, assista as mensagens do apóstolo e o curso dele do Apocalipse. Mas hoje a gente vai ter um pouquinho daquilo que Jesus ensinou a respeito do fim, ou melhor, daquilo que vai acontecer antes do fim. E nós vamos buscar a Deus e entender o que Ele tem para nós nessa manhã, amém? Mateus 24, versículos 3 a 14, diz o seguinte: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E de todo esse texto eu quero frisar para você, quero que você guarde no coração o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? Gente, esse texto surge, você percebe, né, logo no começo, como uma resposta a um pedido dos discípulos. O sermão profético é mais extenso, não se resume a esse trecho aqui, mas eu quero pregar sobre essa parte. Os discípulos interrogaram Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a respeito disso. Quando é que vão acontecer essas coisas? Quando é que o Senhor vai voltar? E o que vai acontecer nesse período, né? Então, Jesus respondeu, e respondeu de uma maneira clara e de uma maneira bastante detalhada a respeito disso. Ou seja, Jesus aceitou o pedido deles, amém? Jesus não disse para eles assim: olha, vocês estão muito curiosos, vocês têm que cuidar da vida aqui. Não. Jesus não disse para eles: olha, vamos lá, cada um resolver as suas coisas, ou vão pregar o evangelho somente, parem de se preocupar com isso, isso não é para vocês pensarem nesse assunto. Não é para vocês ficarem especulando sobre o fim. Jesus não respondeu assim. Quando os discípulos pediram para Jesus lhes ensinar sobre oração, Jesus ensinou o Pai Nosso em 4 ou 5 linhas. Mas aqui no sermão profético, Jesus deu um ensino bastante completo e aprofundado a respeito do fim. Então ele aprovou o pedido deles, considerou importante que eles aprendessem a respeito dessas coisas e os ensinou. Então, se os discípulos naquela época estavam preocupados, se era importante para eles, quanto mais para nós, amém? Errados estaríamos nós, se vivendo 2000 anos mais perto do fim, não estivéssemos preocupados com isso. Se os discípulos lá, 2000 anos, se preocuparam com isso, perguntaram para Jesus: o que é que nós podemos aprender, o que é que nós podemos saber, o que é que o Senhor pode nos contar a respeito disso? Eles estavam ansiosos por aprender, e Jesus os ensinou. Então nós também precisamos muito mais entender o que é que acontece antes do fim, o que é que acontece quando a gente vai se aproximando do fim, amém? E o versículo que me parece central, como eu disse para vocês, nesse texto, é o versículo 12, porque ele revela o ambiente, uma tendência majoritária do pensamento daquela época. Ele diz como vai ser, mas até talvez por uma
tendência minha, do meu pensamento mais prático, quando eu penso no final, eu gosto muito, me chama muita atenção os textos que mostram como é que as pessoas serão, como é que elas vão pensar, como vai ser o ambiente disso. Eu me pego prestando mais atenção nisso até do que os sinais da natureza, os sinais nos céus, que evidentemente a Bíblia também revela, mas me chama sempre muita atenção isso. E aqui o texto mostra que haverá uma maneira de pensar, uma maneira de viver, um pensamento que vai ser majoritário. O amor se esfriará de quase todos. O texto vai mostrando características que vão ser comuns nesses tempos. A maneira como as pessoas de uma determinada época pensam. Existe até na filosofia uma palavra em alemão, Zeitgeist. Os alemães aqui depois me digam se eu pronunciei direito, tá bom? Que significa exatamente o espírito do tempo. Você já notou como em cada época existe uma tendência do pensamento, existe uma maneira de viver, uma maneira de encarar as coisas? Pois esse texto está nos mostrando, Jesus está dizendo que no final dos tempos vai existir uma maneira de viver, uma maneira de pensar, que vai envolver todo mundo, ou quase todo mundo, que estiver vivendo ali. Amém? Então eu quero mostrar para vocês, especialmente focando nisso, entender como será esse tempo, como é que Jesus descreveu esse tempo que antecede o fim, para que nós estejamos preparados para não sermos influenciados pelo pensamento do mundo. Como Jesus mesmo ensinou aos discípulos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, amém? Então nós precisamos estar preparados para viver esse tempo. Eu creio que nós estamos muito perto da consumação dessas coisas, nós estamos já vivendo o espírito do tempo do fim, e por isso nós precisamos estar preparados. E o que o texto fala, o versículo 12 que eu destaquei, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, eu sei que essa palavra iniquidade é muito ampla e ela fala de muitas coisas que não estão nem descritas nesse texto, mas no próprio texto nós vemos algumas iniquidades, algumas das perversões que vão acontecer no final dos tempos. E eu quero então falar, em primeiro lugar com vocês, a respeito das iniquidades do fim. A primeira delas são os falsos cristos. O texto diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja só que perversidade é isso. Porque é tão importante a gente prestar atenção que a Bíblia está dizendo que no final dos tempos surgiriam falsos cristos. Qual é o suprassumo da revelação de Deus? É Jesus, é o próprio Jesus. Lá em Hebreus diz que tendo Deus falado de muitas maneiras, hoje Ele nos fala em Jesus, amém? Jesus disse assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, se você quer conhecer a verdade, se você quer conhecer o máximo da revelação, você olha para Jesus, amém? Tudo claro até aqui? E se alguém vem e diz assim, eu sou o Cristo e não é, ele está contando a maior mentira, a maior perversão da verdade possível. Quando alguém se propõe a ser um Messias e não é, quando alguém se propõe e tenta tomar a sua atenção e dizer, eu é que vou resolver os seus problemas, ele está contando a maior mentira possível. Porque se Jesus é a maior expressão da verdade, a maior expressão da revelação de Deus, qualquer um que venha em nome dele, dizendo-se em nome dele e não sendo, está contando a maior de todas as mentiras. Essa é uma das iniquidades, uma das maldades do tempo do fim. Pessoas se propondo a serem o Cristo, dizendo que vem em nome dele e não sendo. As duas primeiras iniquidades que o texto mostra têm a ver com o mundo religioso. Em primeiro lugar, os falsos cristos, mas nós vamos ver depois os falsos profetas também. Então, os falsos cristos, eles não são necessariamente pessoas que vão se passar por Jesus, mas pessoas que se propõem a ser o Salvador, o Messias, a pessoa que vai resolver os problemas do mundo. E muitos desses vão tentar surgir, muitas pessoas vão aparecer nos últimos tempos, dizendo assim, confie em mim, porque eu vou resolver os problemas, porque eu tenho o caminho. Mas só Jesus
é o caminho para as nossas vidas, amém? Só Ele tem salvação, só Ele tem direção, só Ele tem a sabedoria que você precisa para a tua vida. E o ápice dessa mentira é o próprio anticristo. O anticristo, sim, ele virá se fazendo passar pelo Messias, convencendo as pessoas de que ele tem solução. Todos esses problemas do mundo, todas essas guerras, toda essa confusão, ele vai dizer: eu tenho a solução, eu sou o enviado de Deus para resolver isso daqui. E essa então é a maior de todas as perversões, mas essa vai ser uma iniquidade que, embora seja religiosa, vai estar visível para todo mundo. Agora existe uma segunda perversidade, uma segunda iniquidade que o texto nos mostra, também de caráter religioso, mas que afeta as pessoas de dentro da igreja. O texto diz também, Jesus ensinou, que nos últimos tempos levantar-se-ão, está lá no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja que nos dois casos, Jesus complementa dizendo assim: e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então os falsos profetas serão pessoas agindo em nome de Deus, falando para a igreja, surgindo dentro do contexto da igreja, se passando por homens de Deus, mas com o coração e uma mente corrompidos. Isso significa que você que vive esse tempo precisa ser uma pessoa que discirna claramente essas coisas, para que você não seja enganado. Jesus avisou que haverá uma grande quantidade de pessoas falando em nome de Deus, mas sem um coração reto, sem estar de fato sendo guiados por Ele, sem de fato estar sendo dirigidos por Ele, pessoas que farão negócios com as ovelhas, que vão usar as pessoas com objetivos próprios, mas que não têm o coração e a mente realmente de Deus. Nem todo mundo que você ouve hoje em dia, e é tão fácil, né? Todo mundo aqui tem acesso à internet, amém? Todo mundo vai lá no YouTube, ouviu essa palavra, fala: deixa eu ouvir as outras mensagens do apóstolo Lamartine sobre o final dos tempos. Aí você clica lá, daqui a pouco aparece uma sugestão. Uma sugestão boa, um outro pastor que também prega sobre isso, ok. E daqui a pouco aparece uma outra sugestão, um místico esotérico maluco falando um monte de bobagens, e a pessoa fica confusa, e às vezes não sabe discernir entre o que é fundamentado na palavra de Deus e o que é um falso profeta, o que é um enganador, o que é uma pessoa que está trazendo um ensino mentiroso, um ensino perigoso para a sua vida. Então haverá em grande quantidade, o texto diz, falsos profetas que enganarão a muitas pessoas. Agora, a existência desses falsos profetas aponta para uma outra iniquidade: as pessoas que os ouvem. Você sabe que só existe um enganador porque existe gente fácil de ser enganada. Só existe o conto do vigário. Todo mundo sabe o que é o conto do vigário, ou só os mais velhos? O pessoal mais novo também usa essa expressão, sabe o que é? Quando alguém tenta enganar uma pessoa para tomar dinheiro dela, ela vai te propor uma vantagem. Antigamente no centro da cidade, não sei se ainda existe, né? Você ia andando assim, de repente alguém do seu lado baixava assim: olha, achei um anel, olha, é de ouro, puxa, eu não preciso disso, quer comprar? Me dá 10 reais aí, fica com isso, você vai ter muita vantagem. Aí você compra, aquilo não tem, é de plástico, mas eles estavam ali para enganar alguém. E quem era enganado porque queria uma vantagem. Uau! Quer dizer que se eu te der só 10 reais, eu vou ganhar esse anel de ouro que você achou? Me dá aqui. Então muitas pessoas muitos falsos profetas surgirão no final dos tempos, porque muita gente vai dar ibope, vai dar audiência, vai dar like nesses falsos profetas. E aí, mais uma vez, a gente precisa guardar o nosso coração, porque só existe falso profeta, só existe gente prometendo coisas para ganhar você, porque existe gente que está se aproximando com um coração ambicioso, com ganância, querendo ouvir aquilo que lhe é agradável. E olha, não sou eu que estou te dizendo isso. Lá em 2 Timóteo 4,3 já dizia Paulo, ensinando a Timóteo:
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sabe o que é coceira? Você resiste, né? De repente eu estou aqui com o microfone na mão, mas se der uma coceira aqui, você acha que eu vou ficar fingindo e vou deixar? Não, você não consegue. Então está dizendo assim, tem gente que vai ser ávida, não vai conseguir frear o seu impulso de buscar mestres que lhes ensinem aquilo que eles querem ouvir. O pastor pregou uma mensagem hoje, foi meio dura, desafiadora, e tem um outro ali pregando que só bênção. Eu vou lá, porque eu quero bênção. Tem um outro lá que só prega facilidade, não precisa muito compromisso, e eu vou prosperar, eu vou lá. E as pessoas então vão facilitar a vida dos falsos profetas. Gente, eu quero dizer para você, você tem que dificultar a vida de um falso profeta, amém? Você pode dificultar a vida de um falso profeta? Como que você faz isso? Estando firme na verdade, tendo um coração reto diante de Deus, buscando a Deus com sinceridade, amém? Porque aí o cara vai chegar aqui e falar, que não adianta. Eu vou enganar outro, porque esse povo aqui conhece a palavra. Eu vou enganar outro, porque esse povo aqui está com o coração reto buscando a Deus. Você tem que tornar a vida do falso profeta difícil. Mas hoje a gente está, infelizmente, estou falando aqui do contexto geral da igreja no Brasil, no mundo, muitas vezes, como Paulo alertou a Timóteo, a gente está facilitando a vida deles. Gente, se eu quisesse enganar vocês, eu saberia muito bem como fazer. É muito fácil, a gente percebe o que é que as pessoas estão querendo, o que elas estão desejando ouvir hoje. Se eu quisesse pregar somente aquilo que fosse agradar o seu coração, eu sei o que é que você quer, eu sei o que é que você precisa, eu sei o que é que as pessoas no nosso tempo estão necessitando ouvir, desejando ouvir, mas a gente precisa ficar firme na palavra de Deus, amém? E você precisa desejar a palavra de Deus e, como eu disse, tornar difícil a vida desses falsos profetas. Vai ter no final dos tempos? Vai, não tem como evitar isso, serão muitos, mas a gente precisa dificultar a vida deles. Terceira iniquidade do final dos tempos são as guerras e os desastres naturais. O texto diz lá no versículo 6 ao 8, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. A guerra é uma das piores iniquidades que pode acontecer no mundo. A gente nem sabe o que é isso na pele, né? A gente imagina, mas quando você vê metade de um país tendo que fugir, porque está sendo atacado, pessoas deixando, famílias sendo separadas, a quantidade de mortos, de feridos, a total, como é que se diz assim, desfaz-se totalmente a estrutura de um país. Não tem, você está ferido, mas não tem hospital, porque está todo mundo debaixo daquela mesma situação. A guerra é terrível. A guerra, ela, além de todos esses sofrimentos que naturalmente ela vai trazer, de fome, de morte, de destruição, ela faz órfãos, ela gera viúvas, sofrimentos psicológicos, sofrimentos físicos, de uma intensidade cruel, mas ela acaba revelando o pior do ser humano. Por isso a guerra faz parte dessa descrição de Jesus sobre as iniquidades do fim. Ela aflora o pior que existe no ser humano. E para mim, mais do que até esses sofrimentos que já são gigantescos, eu não quero menosprezá-lo, né? Os sofrimentos físicos, a morte, etc. Mas eu acho que o pior de tudo é aquele sentimento que existe no ambiente de guerra, de desesperança, de incredulidade. Onde é que está Deus no meio disso tudo? Não é isso que as pessoas pensam? Por que Deus permite todas essas coisas? Por que Deus permite todos esses sofrimentos? Então, além de todos esses
problemas que já são tão graves, nós vemos as pessoas começando a cultivar um ambiente de incredulidade. Eu achei interessante que ontem mesmo eu vi a jornalista perguntando por aquele Karnal, como é que ele se chama? Leandro Karnal. Diante desse sofrimento todo lá no sul e etc, e todas essas desgraças, onde é que Deus está nessa história? Perguntando para ele, que é um filósofo ateu, qual a opinião dele? E ele deu uma resposta muito coerente. Ele disse assim, embora ele seja ateu, ele disse, olha, dentro do cristianismo, o desastre não é um sinal da falta de amor de Deus ou de que a graça de Deus cessou, mas é um momento para a gente reavaliar nossas vidas, para a gente colocar nossas vidas à disposição do outro, servir, abençoar, cuidar uns dos outros e refletir sobre as coisas. E ele disse assim, eu não sou cristão, eu sou um ateu, eu não creio, mas ele disse assim, quase que dizendo assim, eu gostaria até de crer, porque existe uma coisa boa para aqueles que creem, que é a esperança. A gente não pode viver sem esperança. Mas então, o repórter, o Leandro Karnal deu uma resposta bacana, mas a pergunta que veio da repórter está no coração de muita gente. Onde é que está Deus no meio de uma guerra? Onde é que está Deus no meio de um desastre que afeta milhões de pessoas? Então, mesmo os desastres naturais, que não são necessariamente uma iniquidade, muitas vezes afloram o pior das pessoas também. Vocês viram notícias, por exemplo, de estupros acontecendo nos abrigos? Gente roubando as pessoas que estão indo ajudar os desabrigados. Então todo esse ambiente de sofrimento acaba fazendo com que as pessoas mais frágeis na sua fé, na sua relação com Deus, questionem a Deus. As pessoas começam a ter um ambiente de incredulidade às vezes diante disso. Então guerras, desastres naturais iriam acontecer no final dos tempos, iriam provocar esse sentimento ruim e faz com que aflore o pior das pessoas. Por isso está aqui na descrição dessas iniquidades. Uma outra iniquidade que o texto nos fala é o preconceito e a perseguição. Jesus disse que os últimos tempos, esse espírito do tempo que eu falei no começo, esse Zeitgeist em alemão, significa preconceito e perseguição. Não espere que o final dos tempos seja um tempo em que a humanidade evoluiu e agora a gente aprendeu a viver em paz. Não espere que no final dos tempos a humanidade vai estar tão instruída, tão agora culturalmente evoluída e agora então nós vamos chegar a um momento feliz assim. Muitas vezes as pessoas esperaram isso. Houve momentos de avanço da ciência, avanço da civilização, alguns momentos de paz em que as pessoas disseram, agora a humanidade está entrando nos eixos, agora nós saímos da idade das trevas, entramos agora no iluminismo, agora nós saímos de um momento que houve a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, agora vai ser um momento de paz, de reconstrução. Muitas vezes as pessoas tentaram cultivar um espírito otimista em relação à humanidade. Não passa uma década para toda a verdade aparecer de novo. E a Bíblia está nos dizendo, Jesus ensinou que os últimos tempos seriam tempos de preconceito e perseguição. Versículo 9 diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus estava falando aqui para judeus, discípulos que eram judeus, e falando que eles seriam perseguidos em seu nome. Então eu acredito que essa perseguição e esse preconceito vai se dar, nas palavras de Jesus, tanto para com os judeus, vai aumentar o antissemitismo, como também aos cristãos e todo aquele que se levantar para defender a fé cristã. Haverá perseguição, haverá todo tipo de preconceito. Preconceito é algo odioso. Contra qualquer pessoa, qualquer que seja o motivo, preconceito é algo odioso, seja lá contra quem for. Quando exacerbado, ele chega ao nível de ultrapassar a questão do sentimento para se traduzir em perseguição aberta. Não bastasse as guerras externas, as guerras entre nações, o ambiente do fim do mundo, esse pensamento do fim do mundo vai mostrar então essa beligerância do ser humano
contra o seu próximo, contra as pessoas da sua própria nação. A gente não guerreia só contra outra nação, vai ter guerra dentro da nossa nação, vai ter gente se levantando uns contra os outros, gente se levantando contra as pessoas da sua própria família, igrejas com preconceito contra outras igrejas, não cristãos com preconceitos contra os cristãos, enfim, esse ambiente de preconceito e de perseguição é terrível. E alguns países desenvolvidos, civilizados, bonitos, muito bonitos, têm no seu passado histórias terríveis de perseguição e de preconceito. A gente às vezes pensa que perseguição, preconceito, que isso é coisa de povos, civilizações mais atrasadas. Não. Acontece em todo lugar. E alguns países hoje muito desenvolvidos, lugares lindos, maravilhosos, já tiveram histórias terríveis de perseguição e de preconceito. No lago de Zurique, cristãos matavam cristãos afogados. Por preconceito, os reformados contra os anabatistas insistiam que só se pode batizar por imersão, os outros batizavam por aspersão, batizavam adultos, batizavam já as crianças, né? Os anabatistas eram mais radicais, diziam que só se pode batizar depois que a pessoa faz uma confissão de fé, o batismo tem que ser por aspersão, aquilo que nós pensamos. E então, esses matavam os outros afogados por ironia. Você acha que tem que ser por imersão? Então vamos afogar aqui. E no lago de Zurique, um lugar lindo, Suíça, um país desenvolvido, perseguição, em qualquer lugar, gente, vai fazer parte do pensamento do fim dos tempos, entendeu? É isso que eu quero dizer para você. Não é de um lugar, não é de um tipo de gente, não, vai acontecer em todos os lugares. Vai acontecer no Brasil, vai acontecer na Europa, vai acontecer em todos os lugares, faz parte do pensamento dos últimos tempos. João 16:2 diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Tem gente que vai pensar que está fazendo algo para Deus ao perseguir judeus, cristãos. Tem gente que vai estar estou fazendo um favor para a humanidade, estou fazendo uma coisa boa. Perseguição e preconceito farão parte dos últimos tempos. Estejamos preparados, amém? E a última dessas iniquidades tem a ver com a intolerância, que é uma continuidade disso, mas eu quero frisar a questão da intolerância, porque a perseguição é quando você já extrapolou para um ato físico. Mas a mãe da perseguição, do preconceito, é a intolerância, é o espírito intolerante. Então o texto lá no versículo 9 diz: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. A intolerância é a raiz do preconceito e das perseguições, e eu quero que você note que isso é algo que vai ser uma marca dos últimos tempos. Imaginava-se que a civilização iria evoluir e cada dia haveria menos intolerância? Não, isso vai fazer parte desse tempo do fim, e não é a marca de um grupo específico. A gente reduz as coisas quando começa a pensar em política partidária, e achar que a intolerância é parte de um grupo. Não é, gente. A intolerância será a maneira de pensar das pessoas nos últimos tempos. Vai ter intolerância de direita contra a esquerda, vai ter intolerância de esquerda contra a direita, não pertence a um grupo só, não. Vai ter intolerância de religiosos contra não religiosos, vai ter intolerância dos não religiosos contra os religiosos. A intolerância será uma marca do pensamento dos últimos tempos. Não adianta a gente pensar que vai ser só de um grupo, não. Se fosse só de um grupo era fácil, vai ser algo generalizado. Então haverá intolerantes de todo tipo, e poucas coisas são tão claramente anticristãs como a intolerância. Poucas coisas são tão claramente anticristãs como a intolerância. Jesus, o príncipe da paz, falou com os fariseus, que eram os intolerantes do seu tempo, de uma maneira dura, firme. O príncipe da paz dirigiu palavras muito duras. Então não queira ser como as pessoas vão ser nesses últimos tempos. Você foi chamado para ser diferente, amém?
O seu pensamento, o seu sentimento, a maneira como você vê a vida, não pode ser contaminado pela maneira como esse mundo vai andar. O mundo será intolerante. Você não vai ser, amém? E por falar nisso, vamos entrar agora então no antídoto. Como é que a gente pode estar protegido de todas essas coisas? Como é que a gente pode viver nesse tempo de uma maneira que o nosso coração esteja guardado? Primeira coisa que você precisa ter é discernimento. Grande parte do ensino de Jesus enfatizou o cuidado para que você não seja enganado. Você prestou atenção quantas vezes ele repete? Ele diz lá no versículo 4, ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Mais adiante, diz que virão os falsos cristos e enganarão a muitos. Depois ele diz: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mais adiante ele fala dos falsos profetas, ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cada frase que Jesus faz, ele conclui dizendo assim: e vão enganar a muitos. Vai ter falsos cristos, vão enganar a muitos. Vai ter falsos profetas, vão enganar a muitos. O amor se esfriará de quase todos. Então eu quero dizer para você, você precisa ter discernimento. Para viver nesse tempo, você precisa ser alguém muito esperto. Você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor, você precisa avaliar e criticar toda e qualquer influência, informação que você receba desse mundo. Você não pode ser iludido, arrastado por qualquer corrente de pensamento desse mundo. Você precisa estar guardado, protegido. Seu coração tem que estar vacinado pela palavra de Deus, amém? Tudo que você olhar, compare com Jesus. Alguém te trouxe uma ideia? Compare com Jesus. É o suprassumo da revelação, da verdade. Compare com Jesus. Surge um novo pensamento? Compare com Jesus. Surge uma tendência dentro da igreja? Compare com Jesus. E o seu coração vai estar preparado. Ore a Deus, ande no Espírito, discirna as coisas, conheça a palavra de Deus. Você precisa ter discernimento para não ser enganado. Em segundo lugar, você precisa ter resiliência. O que significa isso? Eu vou ler os versículos 9 e 10. Diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Guarda essa palavra: muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Resiliência é aquela capacidade que você tem de enfrentar uma crise, de enfrentar as pressões e sair incólume. Não é simplesmente perseverança. Perseverança vai ser o próximo ponto. Resiliência é a capacidade que você tem de enfrentar tudo isso e sair do outro lado inteiro. Você não foi mudado pelo problema. Você não foi influenciado por aquilo. Vamos simplificar agora. Gente, uma tragédia terrível lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá, ajudamos as pessoas, saímos daquilo aqui melhor ou como estávamos. Se você sai pior, por exemplo, questionando a Deus, por que Deus permitiu isso, se a sua fé enfraqueceu ao ver uma tragédia, então você não foi resiliente, você foi influenciado pelo problema. Enfrentamos uma guerra, a guerra traz tantos sofrimentos, você sai dali duro, rancoroso, magoado com Deus, você não foi resiliente, você saiu dali pior do que você estava. Você enfrentou um problema simples, um desemprego, uma crise financeira, sua empresa quebrou, seu relacionamento, seu casamento terminou, você saiu daquilo ali pior do que você estava, você sai magoado com Deus, você sai carrancudo, você sai com a sua fé enfraquecida, você não foi resiliente, você piorou. Veio uma pandemia, você se acostumou a assistir os cultos em casa, nunca mais voltou para os cultos presenciais, você não foi resiliente, você deixou aquilo mudar a sua vida, você deixou aquilo mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser. Então ser resiliente significa que a gente não pode deixar que esse ambiente do fim contamine a nossa vida, amém? A sua fé, os seus valores precisam estar firmes no mundo caótico que está mudando tanto. Esses tempos confusos fazem com que muitas pessoas tenham crises existenciais e questionamentos. A sua fé tem que atravessar tudo isso e chegar lá do outro lado ainda mais forte. Quando eu falei aqui sobre escândalo,
A gente entende errado essa palavra escândalo. A gente pensa que escandalizar é assim: nossa, olha a roupa que aquela pessoa está usando aqui dentro da igreja, que escândalo. Não, não é isso não, gente. Escandalizar tem a ver com aquele sentimento de você questionar a Deus. Jesus disse que as pessoas iriam se escandalizar dele, e Jesus não tem nada de imoral para fazer as pessoas se escandalizarem dele. Esse espírito do tempo vai fazer com que as pessoas cada vez mais questionem a Deus, questionem os valores de Deus, questionem as doutrinas bíblicas. Pastores estão questionando doutrinas bíblicas tão claras. O nome disso é escândalo. É quando você diz assim: será que Deus tem mesmo o direito de fazer tudo isso? Será que Deus é assim mesmo? Será que o Evangelho é desse jeito mesmo? Será que não temos que refazer as coisas, adequar à cultura moderna? Não temos que dar um jeito de nos acomodar? Esse negócio está ultrapassado. Você está falando da Bíblia? Não, mas isso aqui está ultrapassado. A gente precisa reinterpretar esse negócio aqui. Isso é se escandalizar. É olhar para o Evangelho e não gostar mais dele. É olhar para o Evangelho e não se encantar mais com Jesus. É achar que isso tudo não se encaixa mais no mundo atual. E está acontecendo com muita gente. Por isso o texto diz que muitos se escandalizariam. Isso é falta de resiliência. A pessoa atravessou um tempo difícil, o mundo veio com pensamentos diferentes e ele passou por isso, mas perdeu a sua fé. Você não vai ser assim, amém? Isso aqui é solução, resiliência. Não vai ser assim com você. Jesus disse assim: bem-aventurado, lá em Mateus 11:6, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço ou escândalo. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza de Jesus. Você ama Jesus? Amém? Próximo antídoto é a perseverança. Está bem ligado a isso daqui, não é? Versículo 13 diz: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é irmã da resiliência, então. Mas aqui o enfoque é chegar no final. Atravessar tudo e chegar no final. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou desistir na metade do processo, crises não vão fazer eu desistir, desastres naturais não vão fazer eu desistir, guerra não vão fazer eu desistir, falsos profetas não vão fazer eu desistir. Tem gente que está desistido, vamos inventar uma palavra. Eu estava numa igreja e o pastor caiu e eu fiquei escandalizado com aquilo que o pastor fez, não vou mais na igreja. Que isso? Um falso profeta ou um pastor que cai faz você desistir da sua fé em Jesus, do seu relacionamento com Deus? De jeito nenhum. Ninguém tem esse direito, amém? Não dê esse direito a ninguém. Ninguém, nada pode te afastar. Você está vivendo no tempo do fim. Haja com prudência, seja perseverante. Hebreus 10, 37 a 39 diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Amém? Então, no tempo do fim, seja perseverante. Próximo antídoto para esse tempo do fim: pregar o Evangelho. Olha o que o texto diz: e será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Situações graves como uma guerra, situações como tragédias, situações como a confusão do mundo, fazem as pessoas se fecharem e começarem a cuidarem de si mesmas. E é isso que está acontecendo no mundo. As pessoas estão cada vez mais dizendo assim: eu vou cuidar de mim mesmo. É isso que está acontecendo em igrejas, onde as pessoas se contentam em ir no culto domingo, mas pararam de pregar o Evangelho, porque estão fazendo o quê? Cuidando da sua vida. Crentes materialistas, consumistas, que estão vivendo: puxa, o mundo vai acabar, então eu preciso comprar aquele carro logo, antes que acabe. Eu preciso fazer aquela viagem antes que acabe. Já pensou? Tem uma guerra lá na Ucrânia, e se vai mais para frente, então eu preciso fazer uma viagem logo enquanto está aberto.
As pessoas estão pensando no quê? Aproveitar a vida antes do fim. E o que é que você tem que pensar? Pregar o evangelho antes do fim. Não perca essa que tem que ser uma marca de toda a igreja, em todas as épocas, em todas as circunstâncias. Até que o mundo todo ouça, não é para ser só um lema que a gente escreve na parede, tem que estar no nosso coração. Não perca o seu fervor por pregar o evangelho. Se as coisas estão chegando nesse momento do fim, se nós estamos nesse momento tão grave, tão difícil, o que você vai fazer? Se fechar, cuidar da sua vida? Hoje a gente vai cuidar de pregar o evangelho. Hoje a gente vai cuidar uns dos outros. Hoje a gente vai cuidar de levar o evangelho para as pessoas que estão desesperadas lá sem nada. Uma igreja que perde a pregação do evangelho perdeu tudo. Uma igreja fechada em si mesma está morrendo, está apodrecendo. Você precisa olhar para a tua vida e perguntar-se todos os dias: como eu tenho aproveitado as oportunidades de pregar o evangelho? Você tem que acordar de manhã e não pensar: eu preciso ser feliz, o que eu posso fazer para ser feliz? Você tem que acordar e pensar assim: como é que eu vou fazer para falar de Jesus para alguém hoje? Amém? O texto diz que o evangelho será pregado nesse tempo do final. E a última marca é o amor, o antídoto para tudo isso. O versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você não tomou choque ao ler isso? Te incomoda ou não? Gente, o amor se esfriará de quase todos. Mas sabe por que é de quase todos? Porque de você não, amém? Da gente não. O amor pode se esfriar. O esfriar do amor pode ser uma marca do mundo, do espírito do tempo. As pessoas vão ser egoístas, individualistas, mas não eu, não você, não essa igreja. Vai ser de quase todos, problema deles lá, com a gente não. Mas presta atenção numa coisa, não vamos ser triunfalistas, presta atenção num detalhe. Quando Jesus falou dos falsos cristos, ele diz assim: enganarão a muitos. Quando ele falou dos falsos profetas, ele disse assim: enganarão a muitos. Quando ele falou do amor esfriar, ele disse: de quase todos. É mais sério. Essa vai ser uma marca pesada e a gente precisa ter um relacionamento vivo com Jesus para não cair nessa. O amor vai se esfriar de quase todos. Para nós realmente dizermos comigo não, na minha vida não, a gente precisa buscar Deus. A gente precisa se encher do amor de Jesus, se encher do amor de Deus, amém? A gente precisa entender que isso vai ser uma marca desse final dos tempos, precisa guardar a nossa vida, precisa zelar por essas coisas para que na nossa vida não aconteça. 1 Coríntios 13 diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Se faltar o amor, faltou tudo na sua vida como cristão. Você como servo de Deus, como discípulo de Jesus, como um servo de Deus nesse tempo, se faltou o amor, faltou tudo. Então vai esfriar de quase todos, não se espante com isso, Jesus já avisou, mas na sua vida não vai ser assim. Não deixe os seus problemas, os seus sofrimentos, as decepções que você tiver com os homens, não deixe nada, não deixe a política tirar o seu amor por Jesus, não deixe os homens fazerem isso, não deixe os desastres naturais fazerem isso, não deixe a guerra, não deixe nada afetar o seu amor por Jesus. Se você se decepcionar com um homem que você achava que era um homem de Deus e de repente descobre que é um falso profeta, não deixe isso afetar o seu amor por Jesus e o seu amor pelo Evangelho e a sua vontade de pregar o Evangelho nesse tempo, amém? Queria orar pela sua vida nessa manhã. Eu sei que essa palavra traz muitas reflexões para a gente, porque ela fala de realidades muito duras e difíceis e que nós estamos já enfrentando, mas eu quero que você saia daqui hoje vacinado contra todas essas coisas, amém? Preparado para enfrentar os desafios dos últimos tempos, que você tenha um relacionamento tão vivo com Jesus, que você
tenha tanta alegria em servir a Deus, que ao ver as coisas acontecendo, ao ver os problemas, ao ver o rumo do mundo, nada traga desalento para você, ao contrário, Jesus avisou, ele falava assim, olha, mas ainda não é o fim, fique firme, não se assuste com isso, não se espante com esses problemas que vão acontecer, vai acontecer mesmo, mas você precisa estar preparado. Jesus gastou tempo ensinando porque eles precisavam estar firmes, e a gente então, que está tão mais pertinho, a gente precisa ser forte, a sua vida espiritual com Deus precisa ser forte, amém? Baixe sua cabeça para a gente orar um instante. Eu não sei se hoje ainda existe alguém aqui, talvez alguma pessoa que tenha entrado pela primeira vez, ou você já veio outras vezes, mas você ainda não fez uma aliança com Jesus, você não entregou o seu coração a Jesus, você sabe que Ele está te chamando, você sente que Ele está te chamando, mas você ainda não levantou a sua mão para dizer de uma vez por todas, eu sou de Jesus, eu quero estar com Jesus, a minha vida é dele. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te dar essa oportunidade, eu quero fazer uma oração junto com você, e se você nunca fez uma oração, entregando mesmo a tua vida a Jesus, dizendo, Jesus, eu preciso do teu perdão, eu quero te servir, eu sou teu, hoje é o dia de você fazer isso. Alguém aqui hoje quer fazer essa oração e entregar a sua vida a Jesus? Se você quer fazer isso, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver e possa orar pela sua vida. Alguém está aqui hoje entregando sua vida a Jesus? Glória a Deus. Alguém mais? Alguém mais? Levante a sua mão bem alto para que a gente possa ver. Amém. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos pela sua vida. Vem aqui, não tenha inibição, não, pode vir aqui, a gente vai estar junto orando pela sua vida. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Se você está sentindo o chamado de Deus, você sabe que Deus está te chamando e você está resistindo, pare de resistir, resista às coisas lá de fora, mas a Deus não. Vem aqui agora para a gente orar. Amém. Eu quero fazer uma oração com você agora, abrindo o coração para Jesus. Você repete junto comigo essa oração? Diga assim, Senhor Jesus, eu creio no teu amor, eu creio que lá na cruz, o Senhor morreu por mim, por me amar, e eu hoje abro meu coração, entrego minha vida ao Senhor. Eu te peço, me receba na tua família, me ajude a viver todos os dias na tua presença, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Acompanhe o pastor Rubem, ele vai fazer mais uma oração com vocês aqui na sala aqui ao lado. Acompanhe esse irmão, ele vai orar mais uma vez por vocês. Deus abençoe a sua vida. A gente não vai ter tempo para cantar, eu quero só, se quiser tocar baixinho, assim, tranquilo, mas eu queria pedir para vocês todos ficarem em pé. Nós vamos orar. Eu queria orar pela sua vida. A gente precisa consagrar nossa vida a Deus, amém? A gente precisa viver nesse tempo com o coração aberto, com atenção no que está acontecendo. Tem muita pressão das informações e do pensamento de fora tentando invadir nosso coração e transtornar nossa vida. Você precisa ter seu coração guardado em Deus e precisa sair daqui amando mais a Jesus e amando a pregação do Evangelho, desejando pregar o Evangelho. É para isso que a gente está aqui. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar cada vida aqui diante da tua presença e pedir que o Senhor nos fortaleça, que o teu Espírito nos fortaleça, nos avive, para que nós sejamos uma igreja, Deus, que nesse tempo de trevas sejamos luz, que cada um de nós pessoalmente saiamos, como eu disse, que a gente acorde desejando ter experiências, oportunidades de manifestar o teu amor, de manifestar a graça de Jesus, de encontrar vidas que estão se perdendo e que a gente possa ser um canal, ó Deus, para a bênção, para a salvação dessas vidas. Senhor, se tem pessoas aqui hoje que por causa das lutas, das dificuldades, dos sofrimentos que já passou, estavam desanimados, estavam perdendo a alegria na vida, que o Senhor renove, ó Deus, hoje a alegria da salvação nesses corações, que o Senhor renove, ó Deus, que o teu amor seja derramado e a gente, inundado pelo teu amor, a gente saia daqui hoje com muito mais coragem para enfrentar a vida, com propósito, ó Deus, porque estamos aqui para te servir, estamos aqui com uma grande oportunidade de te servir no tempo do fim, Senhor.
que essa bênção não seja desperdiçada nas nossas vidas, que a nossa vida não seja uma vida vazia, apenas buscando maneiras de preencher vazios, de preencher necessidades interiores, de buscar felicidade. Ao contrário, que nós estejamos aqui vivendo com um propósito, ó Deus, vivendo para, cheios do Teu Espírito, manifestarmos o Teu amor no tempo do fim, pregarmos a Tua palavra no tempo do fim, até que o mundo todo ouça, Senhor. Fortalece-nos, Pai, fortalece-nos na Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sente mais um instantinho, pode sentar-se. Só as mães ficam de pé para que a gente faça uma oração por vocês. Ninguém merece mais do que vocês uma oração hoje, né? Deus abençoe muito você que é mãe. Seus filhos podem já ser crescidos, você continua sendo mãe. Eles ficam adultos, eles casam e você continua sendo mãe. O coração é sempre o mesmo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por todas essas servas do Senhor que com dedicação, ó Deus, cuidam, estão cuidando dos seus filhos, Pai. Abençoa, Deus, trazendo sabedoria em cada momento, renovando a sua saúde, renovando a sua alegria, renovando a sua disposição, Pai. Muito obrigado pela influência tremenda, positiva, de formação no caráter dos filhos, Pai. Derrama sobre elas graça para que superem as dificuldades, os sofrimentos da vida, as dificuldades que muitas vezes surgem, que a Tua graça seja sobre elas, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe. E agora vamos todos ficar em pé para fazer a oração final. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor nas nossas vidas. Obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de juntos aqui louvarmos ao teu nome, nos reunirmos para ouvirmos, recebermos a tua palavra, que a tua graça seja sobre nós, e ao sairmos daqui, saiamos plenos, ó Deus, do Teu Espírito, Pai, prontos para manifestar o Teu amor onde quer que estejamos. Que a Tua graça seja sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo, onde quer que nós estejamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Uma semana de vitória para você.